Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu separei uma palavra para a nossa continuidade, aos assuntos da mulher sábia, mulher virtuosa. Esse é meu terceiro vídeo, E lembrando que se houver algum questionamento de, nossa, a Jaqueline entra aqui, ela já vai abrindo a Bíblia, já vai lendo e vai ministrando, não faz uma oração. Pessoal, deixando bem claro, tá? Eu não faço nada do Senhor de qualquer jeito. Para fazer as coisas do Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito, eu prefiro não fazer. Porque as coisas do Senhor a gente tem que fazer sempre com temor, com respeito, de qualquer maneira. Então, eu oro, eu me preparo, eu busco a direção do Senhor, qual é aquela palavra, qual é a ministração. O Senhor vai me revelando, me dando aquilo que Ele quer que eu passe, que eu fale, a experiência que Ele quer que eu conte, tá? E se eu deixar para fazer isso aqui, durante o vídeo vai ficar muito longo. Então, como a gente precisa ministrar, explanar bem a palavra, num período de tempo que não seja muito longo também, para não fadigar ninguém, então eu faço isso tudo antes, mas eu faço, tá? Então não é de qualquer maneira que eu abro a Bíblia aqui, não é de qualquer maneira que eu gravo esse vídeo para vocês. Antes de eu subir o vídeo, eu consagro ao Senhor, eu assisto o meu próprio vídeo, escuto, para ver se não tem nada ali que tá fugindo, do necessário, amém? Só para deixar claro isso aqui, tá bom? Eu não estou aqui fazendo nada de qualquer maneira, de qualquer jeito, tá? Não se preocupem dos vídeos não viralizar, não tem muitas curtidas, visualizações, inscritos, seguidores, porque também não é essa a minha intenção e acredito que também não é do Senhor. Não que o Senhor possa não fazer isso hoje, amanhã, futuramente, não é nada disso. O Senhor pode todas as coisas, Ele pode tudo que Ele quiser, como Ele quiser, a hora que Ele quiser e com quem Ele quiser. Nós sabemos disso. Também porque nós sabemos que pessoas para se interessar por aquilo que edifica, que é bom, são poucas. Se eu pôr uma pessoa compartilhar um besterol, um vídeo que não edifica nada, não edifica ninguém, vai ter vários. E, lamentavelmente, a maioria são cristãos. Acredita? Então vai compartilhar um besterol, qualquer coisa que faça rir, que não edifica. Mas uma coisa que edifica, que traz uma bênção para uma vida, para um coração, as pessoas não se interessam de compartilhar, de assistir. Infelizmente, essa é a realidade. E onde está isso? Por incrível que pareça, a maioria está no meio cristão. Mas amém, todavia, estamos aqui fazendo a vontade do Senhor. Eis-me aqui. Amém? A palavra que eu separei hoje, com a graça de Deus, eu vou começar por Gênesis, tá? É uma palavrinha assim que às vezes agrada até quem acabou de se casar, mas não agrada aqueles que, tipo assim, os filhos se casaram ou vão se casar, mas a gente tem que entender que nós hoje, que somos sogras, um dia fomos noras e genros, e hoje quem é filho e nora, amanhã vai ser sogra, vai ser sogro, enfim. Então, aqui está. Gênesis, capítulo 2, versículo 24, fala assim: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Aí pode falar assim, mas aí já é Velho Testamento, tem coisas do Velho Testamento que não conta para o Novo Testamento. O Senhor não aniquilou a lei, não. Ele transformou a lei na graça, mas ele não desvalorizou a palavra dele, não. Vamos lá aqui, ó. Gênesis, 2:24, vamos lá. Marcos 10:7. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Entendeu? Não serão
um só, serão uma só carne. Desculpa, não serão dois, mas serão uma só carne. Aqui ainda está acrescentando, né? Ó, se olhar Gênesis, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e a sua mulher, e serão uma só carne. Olha no Novo Testamento aqui, ó, em Marcos 7, 10, 7. Capítulo 10, versículo 7. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não serão dois, mas uma só carne. Aí a gente fala assim, onde é que vai se aplicar isso agora? Aqui tá falando o homem, né? O homem. Mas o Senhor, ele fala, se a gente for olhar assim, de Gênesis e Apocalipse, a maioria das vezes o Senhor fala ao homem, né? Ao homem, por quê? Porque o Senhor, ele criou primeiro Adão, formou primeiro o homem, né? Depois ele viu que não era bom que o homem vivesse só, e aí o Senhor foi da costela de Adão, depois que Adão adormeceu no profundo sono dado pelo Senhor, aí o Senhor foi e tirou Eva, né? Então, assim, o Senhor viu que não era bom. E a gente vê também que o Senhor fala na palavra dele, em Eclesiastes, que o melhor é que sejam dois, né? A gente vai entrar depois nesses versículos, essas passagens, nos próximos vídeos, para não ficar muito longo aqui. Porque a palavra de Deus, ela é bem extensa, ela é viva, é eficaz, ela é rica, muito rica, né? Aí, então, onde nós vamos entrar aqui? Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, serão ambos uma só carne. A gente ouve muito, a salvação é individual, casados falarem isso, né? A salvação é individual. A salvação é individual, ok. Em que circunstância que a salvação é individual? Quando diz respeito ao casal. A salvação é individual se eu, por exemplo, sirvo o Senhor, minha esposa não quer servir. Eu não vou deixar de servir o Senhor. Eu vou continuar servindo o Senhor, buscando pela vida dele até que ele seja cansado. Eu vou buscar por mim. Vou buscar por mim porque cada um cuide de si, da sua vida espiritual. Então, tá bom. Então, nós vamos aqui. Em 1 Coríntios 7. Por que eu vou na palavra, gente? Porque é verdade a palavra. Se eu falar alguma coisa aqui da minha razão, do meu coração, eu tive uma revelação, um dom espiritual. Se esse dom, essa revelação, estiver ferindo a palavra de Deus, estiver anulando o princípio de Deus, não é do Senhor não, tá? É procedência maligna. A gente tem que tomar cuidado com isso. Dons espirituais é bíblico? Sim, é bíblico, mas a partir do momento que ele não fere a palavra, feriu a palavra de Deus, tirou do princípio, desviou os estatutos do Senhor, é procedência maligna. A verdade é a palavra de Deus, tá? Por isso que tudo vem aqui na palavra. Para vocês verem que eu não vou falar nada que seja de mim, da minha razão, da minha vontade, o eu. O grande eu sou, a gente sabe que é o Senhor. Amém? Então, tá aqui. Vamos lá. A salvação é individual. Ok. Vamos lá. Aqui. 1 Coríntios 7, versículo 13. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Aqui, esse ensinamento na palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ok. Mas estava sendo usado por quem? Por Deus. A verdade qual é a verdade? A palavra. Então, a palavra, ela subsiste, não adianta. Não adianta. Aí aqui, ó. O marido consente viver com a mulher, não está impedindo ela de buscar o Senhor, de servir ao Senhor. Mas ele faz isso, faz aquilo, ele é assim, ele é assado. Ele está te pedindo de servir o Senhor? Não, então por que você vai se separar dele? Você não pode usar como um argumento ele não
ser crente ou não ir para a igreja com você para você largá-lo. Você não já casou? Agora vamos para o homem. Você vê que, a Bíblia é machista. Não, gente. Não. Versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, a vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, se eu estou me santificando, eu estou buscando o Senhor, estou pagando um preço pelo meu lar, pelo meu casamento, pelo meu marido, o Senhor vai santificando ele através de mim, da minha vida, através do meu casamento com ele. Somos uma só carne, somos casados, somos uma só carne. Então o Senhor vai santificar o meu marido, ele vai alcançar com libertação, com transformação na minha fidelidade, na minha busca ao Senhor, na minha obediência ao Senhor, falando ao Senhor, tá? Fala assim, mas tem que estar indo buscar na igreja, tem que estar no corpo, gente. A palavra de Deus diz assim, onde tem 2 ou mais pessoas falando o nome dele, ele se faz presente. Mas se não tiver 2, estou só eu, você está em comunhão com o Senhor? Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor te ouve, ele se faz presente, porque você está em comunhão com ele. Não que a gente não tenha que ter comunhão com os nossos irmãos. Entendeu? Que o Senhor ele não gosta de inimizade, de divisão, de distinção, de dissensão. O Senhor, a gente vê outros assuntos que a gente vai entrar mais para frente aqui também. O Senhor não gosta de divisão. O Senhor não gosta de união, de unidade, né? O Espírito Santo, tanto que ele só se faz presente na comunhão. Ele é o maior agente de união, é o Espírito Santo. Por isso que se eu estiver em contenda, ou causando contenda, divisão, semeando discórdia, que é outro assunto que a gente vai entrar mais para frente, que ainda não cabe a esses assuntos no momento, que a gente está falando de edificação para nós, como esposas, mães, como mulheres, servas do Senhor. Até mesmo que para quem ainda não conhece, não tem experiência com o Senhor, é um aprendizado. Eu ainda estou aprendendo também. Na medida que eu estou aqui passando aquilo que o Senhor tem me dado aqui para edificação, eu também estou aprendendo. Eu aprendo também, serve para mim também. O ouvidinho mais perto da minha boca é o meu mesmo. Então, o Senhor fala primeiro comigo, amém? E eu tenho que viver para mim poder passar as minhas experiências. A gente não prega para viver, a gente vive para pregar, amém? Porque senão seria infidelidade, né? Então, estamos aqui falando. Somos uma só carne, então se eu sou uma só carne com meu esposo, ou ele é descrente, ou a esposa é descrente, quem está buscando ali se santificando, obedecendo o Senhor, orando, pagando um preço, o Senhor vai alcançar, não importa o tempo que demore, o Senhor vai alcançar. Vai alcançar. Toda promessa, ela tem um tempo determinado por Deus, a gente é provado e também a gente tem que estar na condição diante do Senhor de receber aquela promessa, de receber aquela bênção, né? Porque o tempo e o modo é só o Senhor que sabe, depende do Senhor. A gente faz a nossa parte, mas sabemos que tudo é dentro do projeto, da vontade, do tempo do Senhor. E a vontade de Deus, como a própria palavra dele diz, é sempre boa, perfeita e agradável, né? E como a gente estava falando aqui, muitas pessoas falam assim do corpo, como eu estava falando, tem que estar no corpo, tem que estar na igreja. Tá pregando, não tá no corpo, não vale. Irmão, cuidado. Cuidado com o que você fala. Porque tem muita gente na igreja que ela tá totalmente fora do projeto, totalmente fora do princípio. Você tá na igreja, mas você tá ferindo o princípio, tá quebrando o princípio. Que eu falo é a palavra de Deus, a verdade é a palavra, não adianta. A gente pode ter a revelação que for. Feriu a palavra? Não vale nada. A verdade é a palavra. É a palavra de Deus. Então, tem muita gente que está dentro da igreja, mas está fora dos princípios. Está fora da vontade de Deus. Está ali, está aparente. Honra com o lábio e o coração está longe do Senhor, que nem diz a palavra de Deus. Está lá fazendo o que lhe apraz. Vai para a igreja por costume. Se importa porque o homem tem que ver aquilo que é mas aquilo que está oculto, só o Senhor que vê. Como dizia o salmista Davi, o Senhor conhece o meu assentar, o meu levantar, o meu caminhar. O Senhor conhece a palavra antes de sair da nossa boca, os nossos pensamentos e sentimentos. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque estar no corpo vai muito além de você estar no templo físico, vai muito além de placa, vai muito além de pessoas. E a verdade é a palavra de Deus.
Tá na igreja, mas tá ferindo a palavra? Tá ferindo os princípios? Não vale de nada. Tá? Então, a gente tem que fazer uma menção de corpo de Cristo correta, né? Eu não sei nem, não era nem a minha intenção falar esse assunto aqui. Eu não sei nem por que eu entrei nesse assunto, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E a palavra de Deus, ela revela, né? Então, voltamos aqui ao assunto. Então, se eu tô fazendo, não adianta a gente querer fazer a nossa vontade, usar os nossos próprios argumentos para fazer aquilo que a gente quer e ferir princípio. Como se a palavra de Deus não tivesse nenhum valor, não tivesse nenhuma importância, ou se a verdade estivesse em qualquer outra coisa, ou em qualquer outra pessoa, mas não na palavra de Deus. Temos que tomar cuidado com isso, gente. E quando Jesus voltar, muitos se surpreenderão. Muito. Olha, a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é temermos a Deus. Você teme ao homem? De nada vale. Se adora uma placa? De nada vale. Você adora um templo físico? De nada vale. Tá fazendo só para o homem ver? De nada vale. E isso tudo não vai contar naquele dia, não vai contar para a eternidade, não. Lembra daquela palavrinha? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois eu não os conheço. A palavra de Deus é séria, vai muito além daquilo que a gente pensa ou quer, né, que seja. Mas amém. Eu não tinha que ter entrado nesse assunto, mas entrei, glória a Deus por isso. Deus sabe de todas as coisas. Amém? Então, vamos ter entendimento sobre o corpo de Cristo, né? Sobre comunhão, da maneira correta, tá bom? Aqui nós, então, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe. Somos uma só carne. A salvação individual, já falei sobre esse assunto, né? Da salvação individual. Agora vamos para aquela parte. Estamos falando ainda com mulheres, né? Aqui. Não convém a nós ensinar, mas aqui, como estamos falando para mulheres, edificando uma a outra, né? Para que mulheres sábias, mulheres virtuosas tenham um lar, uma família abençoada, um casamento abençoado, e que os nossos filhos futuramente tenham um casamento abençoado. Que casamento dentro da orientação é casamento onde tem o quê? Estrutura da palavra de Deus, onde a base é o Senhor Jesus. E a gente sabe que o Senhor Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne, né? Essa é a orientação que leva um casamento ser abençoado. A palavra de Deus. Amém? Outro assunto também que eu não sei por que eu entrei nele agora, mas amém, glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Eu sei que vai ser destinado à pessoa certa e Deus também sabe. E quem faz florescer, crescer e prosperar tudo em nossa vida, em nosso caminho é o Senhor. Não é pessoa A, pessoa B, pessoa C. Não é, o Senhor, ele não olha para a quantidade, ele olha para a qualidade. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Então, o Senhor, ele opera nas coisas simples e também opera nas coisas pequenas e nas mínimas também, né? Graças a Deus, o Senhor me deu esse entendimento, isso me faz feliz. Eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Vamos voltar aqui novamente. Agora falamos da salvação individual, né? Que não é individual nesse caso, para quem é casado, uma só carne, não é individual a salvação. O Senhor volta. Eu tô casada, o Senhor volta, meu lar tá em guerra. Tô em briga e brigo com meu marido, aquele desrespeito e aquela confusão e aquela briga. Eu vou pra igreja, fica aí porque eu vou pra igreja, serve pra mulher ou pro marido. Mas aqui estamos edificando mulheres, então vamos falar da mulher, porque já que a mulher é coluna do lar e a mulher sabe edificar a sua casa, então vamos lá. Vamos falando com mulher. Aí a gente vai, eu vou para a igreja edificar, eu vou lá, suponhamos que eu tenho um trabalho na obra do Senhor lá, que seja com mulheres, faço a obra, a salvação individual. Estou em briga, estou em contenda, sem comunhão com meu esposo, meu lar tá uma bagunça. Essa bagunça eu não falo só espiritual, tem a bagunça também física, porque quando a sua vida ela está em ordem, espiritualmente, todas as outras áreas elas estão em ordem,
E vou lá e faço a obra de Deus lá, aquilo que o Senhor, mesmo sendo como mulher, me preparou na casa dele, daquilo que ele tem para mim. E eu tô lá fazendo a obra, tô pregando, e minha casa é uma bagunça, meu casamento é uma bagunça. Eu tô edificando? Isso é edificar? Tô agradando o Senhor? Não. Tô fazendo a obra de qualquer jeito, fraudulosamente, como diz a Bíblia, ou relaxadamente em outras versões. Isso agrada o Senhor? Não. Nós vamos entrar depois aí futuramente nessa parte que fala assim que aquele que não dirige bem a sua própria casa não pode governar as coisas de Deus. As coisas de Deus não é de qualquer jeito ou de qualquer maneira, não. Então, o Senhor Jesus volta, eu tô com a minha casa em contenda. Tô sem comunhão com meu marido, tá aquele desrespeito, aquela. Tô ferindo o princípio, porque se o Senhor fala que a gente, nós mulheres, temos que ter a sabedoria de edificar o nosso lar com uma oração, sem desrespeitar o nosso marido, sem botar autoridade sobre ele, como eu já disse nos vídeos anteriores, não tô falando que a mulher tem que ser escrava, empregada, subjugada, nem nada disso. Quem assistiu os 2 vídeos anteriores vai entender. Quem não assistiu, assiste lá que você vai entender do que eu tô falando. Aí, a salvação individual, eu vou ser salva, vou subir nessa situação, sendo uma só carne, meu lar, meu casamento estando dessa maneira. Eu, em vez de edificar, eu estou derrubando. Não é um caso para reflexão, é para refletir. Amém. Acredito que eu não preciso mais prosseguir nesse tópico, né? Então, vamos lá. Somos uma só carne. Eu sou, eu tenho, eu posso, eu vou, eu quero. Se aplica para quem é uma só carne? Não. Nós somos, nós vamos, nós temos, nós seremos, nós queremos, nós podemos. Deixamos de ser singular e passamos a ser um plural quando nessa situação. E de 2, nós passamos a ser singular, como quando diz o mandamento do Senhor, na parte que deixai o homem, seu pai e sua mãe. Aí fala assim, mas o meu filho vai estar em primeiro lugar na minha vida. Ele é dependente de você? Menor de idade, depende da sua instrução? Seu filho é seu filho, seu marido é seu marido. Vai ficar aqui, ó. No mesmo peso na balança. Ele já formou lar? Ele já é adulto? Seu marido está em primeiro lugar. O seu filho, ele vai se encaixar aqui, ó. Portanto, deixará o homem, seu pai, sua mãe, se a sua mulher serão ambos uma só carne. Ele vai deixar a família de origem, que somos nós, e vai passar a ter a família de formação dele, o lar dele. Nós passamos a ser parentela. Aí nós vamos entrar naquela parte, o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra e do meio da sua parentela e vá para onde eu vou te mostrar. Abraão saiu da terra, da parentela dele. Ele saiu sozinho? O Senhor chamou Abraão. Quem foi junto? Sara. Precisou o Senhor falar, Sara, você vai junto com Abraão? Não. São casados, são uma só carne. Automaticamente, ela vai junto com Abraão. São uma só carne. A promessa que o Senhor fez para Abraão, automaticamente alcança Sara. Conseguiu compreender aí? Então, família de origem, família de formação. A gente tem que respeitar, é princípio, é a palavra de Deus. Aí, aquilo que eu estava falando no vídeo anterior. O filho casou dentro da orientação, separou, o que aconteceu? Faltou estrutura da palavra, base bíblica. Faltou Jesus como a base. Talvez uma boa orientação, teve interferência, mas não teve uma boa orientação. Orientação, ela traz edificação. Interferência traz o quê? Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, aquilo quando o Senhor fala com o homem, porque o Senhor fez primeiro o homem. Aí, sabe, a mulher tem um poder de persuasão. Vamos falar lá, persuasão. O que é persuasão? Persuadir. É fazer com que uma pessoa faça algo que ela não deveria fazer, sem ela ser obrigada, assim, explicitamente. Como Eva fez lá, fazendo Adão provar com ela o fruto proibido. Desobedecer a Deus. Ó, o poder que a mulher tem de persuasão.
Tem outros exemplos da Bíblia de mulheres que persuadiu servos, reis, homens fazer o que era errado. A gente tem que usar para isso? Não, se a gente tem algum poder que foi dado por Deus, algum dom, que é justamente porque a gente veio depois do homem, né? Que a gente escuta até algumas piadinhas, que é até engraçadinha, que o Senhor fez o homem como rascunho para depois fazer as mulheres perfeitas e maravilhosas. O Senhor fez como ajudadora, né? Eu vou usar aquilo para edificar o meu lar, para fazer com que, com doçura, como diz a palavra de Deus, com virtude, com que meu esposo faça algo que é bom para mim ou para nós, né? Que edifique, seja uma bênção e não traga dificuldade. Agora, poder de persuasão para fazer aquilo que é errado, não, a gente não deve usar, a gente deve usar para conseguir aquilo que é bom. O nosso marido fazer aquilo que é bom, né? Que é edificar, ser coluna, né? E como eu disse no meu testemunho anterior, fazer com que ele se agrade com aquilo que eu quero e me agradar com aquilo que ele quer, sem nenhum desmerecer o outro nem ser autoridade, ou subjugar o outro, né? Então, assim, vamos para independência profissional. Independência profissional faz de mim independente do meu esposo, a autoridade do meu esposo dá-me direito de respeitar, de desrespeitar, desonrar o meu esposo. A gente falou ontem de honra, né? Da mulher honrar o marido, né? Por exemplo, falar mal do meu marido é honrar? Não é desonrar. Não interessa para quem que você esteja falando, seja um desabafo, é desonrar. Ore pelo teu marido, principalmente porque você vai continuar casada com ele. Você vai falar dele, não importa a luta que você esteja passando, ora a Deus. Ora a Deus, porque ele vai ficar com você até Jesus voltar, até a eternidade, porque casamento ele foi feito para ser eterno, tá na Bíblia, né? Eu falando na palavra de Deus. É feito para ser eterno o casamento. Todo mundo passa luta, não tem casamento perfeito, não tem casamento que não tenha luta. A gente vence a luta com quem? Quem é a estrutura? Qual é a nossa base? Que eu já disse aqui. Então, não adianta, irmãos, a gente usar um argumento, qualquer coisa para desmerecer a palavra de Deus ou desonrar alguém que o Senhor tem usado para nos edificar com a nossa razão, porque a gente não quer fazer o que é certo, quer desobedecer, quer fazer a nossa vontade. Não adianta. O Senhor não trabalha assim. Amém? Então, a independência profissional financeira não faz você autoridade do seu marido, não te dá direito de mandar em casa, falar mais alto, fazer o que você quer, ir para onde você quer, comprar o que você quer, não. Isso aí foge da base bíblica, das orientações do Senhor. Aí tá bom, vamos separar porque agora eu sou independente, sou dona do meu nariz, eu tenho meu próprio dinheiro, tudo. Então o casamento era o quê? Conveniência? Era por dependência? Porque depois que você arrumou um emprego, você se tornou independente, você se tornou individual, os princípios de Deus acabou para você. Aí vai fazer o quê? Ah, casar de novo. Tá ótimo, casa de novo. Você vai levar a sua bagagem do seu casamento anterior pro seu casamento atual. Vai passar os mesmos problemas, ficar aquele ciclo vicioso. Mesmo problema. Aí separa, vai casar de novo, que já fugiu do princípio bíblico. Desculpa falar isso para você se você não quer ouvir. Eu sinto muito, mas é verdade. Entendeu? E você vai levando a sua bagagem de um casamento, sua dificuldade de um casamento para o outro, para o outro, para o outro. Isso vai servindo de exemplo para o seu filho, o casamento dele futuramente vai ser uma dificuldade se você for querer orientar. Quer dizer, a gente não quer pro filho o que aconteceu com a gente, entendeu? Aí você vai querer orientar, ele vai falar para você que você fez, porque a gente é exemplo. Eu fiquei até de contar uma experiência aqui da minha filha quando ela tinha, que eu fiquei de falar quando a minha filha tinha 10 anos de idade. Eu lembro que a gente tava se arrumando para ir pra igreja. E aí eu fui passar hidratante para os momentos finais de me arrumar para ir para a igreja.
Eu lembro que ela foi assim, pegou meu hidratante, na mesma proporção que eu fui e me sentei, ela se sentou e eu comecei, na mesma direção, a mesma perna que eu tava passando hidratante, ela passou do mesmo jeitinho. E aquilo me chamou a atenção, que eu fiquei assim, eu não falei, falei, passa filha, faz filha, eu não falei, não, pra ela fazer, pra ela passar hidratante, nada, ela fez na mesma proporção que eu fiz. Mesma direção, assim, ela de frente pra mim, eu passando, foi uma coisa boba, mas se a gente for ver, ó, a gente reflete no nosso filho, a gente é espelho dele. O nosso testemunho vai ser um exemplo para ele, seja testemunho bom ou ruim. E ela foi e fez exatamente como eu fiz. Aí eu fiquei pensando, é mais ou menos assim tudo na nossa vida. A gente reflete no filho. A gente é exemplo do filho. Ele vai fazer o que a gente faz. Ele vai se espelhar na gente. E eu falo, eu tô falando, isso serve para os pais também, mas aqui como a gente tá falando com mulheres, né? Então eu tô falando referente a mães, a nós, né? Mães e filhas, ou filhos. E então, tudo meu hoje que eu fizer vai refletir no meu filho. Aí tem aquele assunto da